Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Pelé, um novo documentário da Netflix. Antes de mais nada, assine o nosso canal, dê um like, compartilhe. Se quiser mais um pouco sobre mais filmes, vá lá no www.cinemaqui.com.br. Já sobre Pelé, esse novo documentário, uma impressão que eu tenho dele é a de que ele já nasce meio fracassado. Principalmente, pois não é um filme que busca descobrir algo, mas sim uma ideia com uma convicção muito clara e uma vontade de fazer tudo possível para que o resultado seja aquilo pensado desde o começo pelos realizadores. A grande intenção dos diretores ingleses Ben Nichols e David Treehorn começa com essa sensação de simplesmente acompanhar a carreira do rei do futebol. Mas quanto mais o filme vai passando, mais vai ficando claro que eles querem mesmo fazer com que a imagem do Pelé, daquele Pelé invencível, dê lugar a um cara cheio de falhas, mas cheio de falhas bem específicas. Logo de cara no documentário, eles observam o Pelé entrar em cena com um andador, e isso sem a menor necessidade, já que em nenhum momento eles tocam no assunto relacionado a esse problema físico dele hoje. Portanto, é um subterfúgio só para fragilizar a figura, o que soa bem exagerado. Essa humanização logo se transforma em um esforço para deixar o Pelé falar bobagem. Não esqueçam, a gente aqui no Brasil sabe que o Pelé calado é um poeta, como o Romário disse, mas no resto do mundo isso talvez seja uma novidade. Tanto pode ser uma novidade, quanto também não tem necessidade de ser colocado lado a lado com a sua carreira, que é muito maior do que qualquer besteira que ele tenha dito, tanto no presente, quanto no futuro, quanto em qualquer momento. O que me leva a crer que, bem diferente daquele outro documentário sobre Pelé Eterno de 2004, esse Pelé da Netflix não é feito para nenhum brasileiro, mas sim para o mercado internacional, que não é um problema, mas também deve então ser cobrado de maneira diferente. Se a ideia é apresentar o Pelé, não teria razão para se preocupar tanto com esse lado falho dele antes de falar muito, mas muito mesmo, de sua carreira, o que torna o filme pequeno diante de suas obrigações. Ele corre demais no começo da carreira do jogador e não parece ter paciência nenhuma para construir esse personagem. É lógico que tem imagem de arquivo a dar com pau e mostra esse Pelé em suas Copas do Mundo, mas principalmente antes da de 58, tudo parece meio sem contexto, como se ele simplesmente fosse parar na seleção sem ter feito muita coisa. E acreditem, ele fez bastante antes, mesmo com 16 anos. Mas isso seria perdoável se a ideia fosse desenvolver só as Copas. O problema é que isso tá nesse ritmo maior, porque os diretores querem mesmo é chegar no Pelé como símbolo de uma alienação sistemática que colocou o Brasil em 3 décadas sobre um regime de exceção violento e covarde. Em certo momento do documentário, Gilberto Gil aponta o Pelé como a representação da alegria de um Brasil triste. E talvez seja essa frase que mais entenda o Pelé. Já o documentário parece que não entende muito bem isso. O futebol e as conquistas do Pelé estão lá, mas parecem sem interesse e são acompanhados de umas entrevistas meio bregas. Senti alguma coisa quando fiz o gol. Eu tava não sei aonde quando aconteceu aquele gol, sabe? Nada de muito empolgante. E pior ainda, em nenhum momento antes do golpe de 64, eles sequer lembram da existência do Brasil como país. Ou melhor, eles resumem o país a um povo triste por ter perdido a Copa de 50 para os uruguaios. O que não está correto e temos uma década bem mais complexa do que essa. Mas é só os militares entrarem no poder que eles usam isso para deixar o Pelé meter os pés pelas mãos. Eles fazem um esforço para criar a imagem desse astro do esporte, símbolo do Brasil, que simplesmente decidiu ignorar o que estava acontecendo enquanto buscava seus objetivos no futebol. Quando eles perguntam para ele o que a ditadura mudou nele, ele responde que nada, que para ele não fez diferença nenhuma. Isso serve de narração para imagens de violência policial nas ruas, com civis tomando porrada da ditadura. Ainda que o Pelé seja isso mesmo, nunca foi diferente disso, o esforço da dupla de diretores para chegar nisso é pouco ou nada sutil, que também não parece honesto. Não é uma questão de passar pano, mas sim de tentar entender a real importância do Pelé dentro daquele momento. Do mesmo jeito que é um exercício de imaginação grande demais tentar imaginar o que teria mudado ou não diante de um posicionamento do Pelé naquele momento histórico. E aqui o problema é ainda maior, já que não é fácil imaginar, tô repetindo imaginar o tempo inteiro, já que não é difícil imaginar que se tivesse existido esse posicionamento, ele talvez acabasse sendo muito mais próximo do lado de lá. O que nos leva a crer que foi ótimo o Pelé ter permanecido calado. Mas isso talvez seja um outro assunto. Também nem é pensado nisso durante o filme. O que também não acrescenta muito ao filme essa tentativa de aproximar o personagem da ditadura. Por mais que a seleção de 70 tenha esse peso político, essas situações, essa série de causos que aproximaram ela da política, só eles já seriam suficientes para acrescentar uma camada enorme no filme. E eles estão lá, e isso funciona. É um momento
bonito, super divertido. O que sobra pro documentário é um resultado meio capenga. Não é épico como as conquistas do Pelé na seleção brasileira, passa direto demais pelas conquistas dele no Santos e pela carreira dele no Santos, mas por outro lado parece preocupado em excesso com esse Pelé amiguinho da ditadura. O que realmente não vem ao caso e é muito mais complexo do que um simples "para mim não mudou nada". Uma complexidade que o documentário não se preocupa em entrar e nem resvala e nem arranha isso e nem tenta também. A questão é, o filme prova esse ponto de vista que ele tinha desde o começo, mas tudo parece conveniente demais. Não tenta entender o que levou tudo até aquele lugar do Pelé falando bobagem. Uma figura enormemente complexa que o documentário parece mais preocupado em resumi-la a uma visão bidimensional e simplista demais, o que é uma pena. O Pelé foi maior que tudo isso, então faça que nem ele. Assine o nosso canal, dê um like aqui no vídeo, compartilhe e fique com a gente que já já voltamos com mais filmes aqui no Cinema Aqui.